Fala, tropa! Por aqui, Márcio Alberto, delegado de Polícia Federal, professor do SES. A gente vai iniciar nossa jornada aí na matéria prática penal. A gente está no nosso curso para delegado de polícia 2019. Aí, gravações novíssimas, atualizadas. Eu vou trazer para vocês análise de concursos recentes, peças inéditas que eu criei para que a gente pudesse fazer a análise aqui nas aulas. O objetivo dessa matéria, prática penal para delegado de polícia, é dar a você que nos assiste a condição de conhecer e saber fazer peças cautelares em concursos públicos para delegado de polícia. É extremamente comum, eu acho que é uma tendência que os concursos para delegado de polícia eles passem todos a cobrar peças cautelares, especialmente representações. Então, em uma das fases discursivas, você vai ser instado a elaborar uma representação objetivando uma medida cautelar possível no bojo do inquérito policial, e você vai ter que saber estruturar essa peça, você vai ter que lembrar os requisitos para esse pleito cautelar. E é para isso que a gente está aqui a partir de agora. Tá? A gente citaria como exemplos rápidos aí concurso de delegado de Polícia Federal, concurso de delegado da Polícia Civil do Estado da Bahia, concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de Roraima, todos esses com a exigência de uma fase discursiva onde você precisa elaborar uma representação objetivando medida cautelar. E essa fase é essencial porque é eliminatória e classificatória para que você tenha um bom desempenho aí dentro do seu concurso. Se você ainda não segue, tá aí a dica, @prof_Márcio Alberto, meu Instagram. A gente está sempre à disposição de toda a tropa aí, lá pelo Instagram, com dicas de penal, de processo penal e à disposição para interlocução, para um bate-papo, para uma conversa via direct. E, óbvio, as dúvidas que porventura você tenha, você acessa a nossa central de dúvidas, posta lá a sua dúvida, que a gente tem todo o prazer em responder para que efetivamente o seu aprendizado seja excelente, para que não reste nenhuma dúvida acerca do que está sendo lecionado, para que você possa detonar, arrebentar nas provas futuras que você faça para o cargo de delegado de polícia, ok? Vamos lá. Sem mais delongas, eu fiz uma breve introdução aqui para mostrar o seguinte, ó. O delegado de polícia pode, no curso do inquérito, lançar mão de várias diligências aptas a elucidar o fato criminoso investigado. Vamos fazer um contorno aqui. A gente está trabalhando com inquérito policial, que é um procedimento administrativo investigativo, presidido por delegado de polícia. Ele é sigiloso, ele é escrito, ele é dispensável, e ele tem... Dispensável, o professor Henrique vai puxar a minha orelha, né? Mas aí o professor Henrique vai explicar para todos vocês aí, quando tratar das aulas de processo penal, essas características do inquérito policial, que aí você tem tanto as características apontadas pela doutrina tradicional, quanto as características um pouco mais aperfeiçoadas, sendo revisitadas pela doutrina mais atual, que estuda, que se debruça aí no tema inquérito policial. Tá? E como eu disse lá no bloco de apresentação, eu faço parte também dessa corrente de doutrinadores delegados que estudam a investigação criminal, e o professor Henrique, nosso querido boneco de Olinda, ele tem aí vários entendimentos bastante modernos a respeito da matéria. Vocês vão gostar bastante das explicações deles, tá? Então, você tem aqui um procedimento investigativo cujo objetivo é elucidar suposta prática delitiva. A gente tem uma infração penal que nos é apresentada e o delegado de polícia, então, instaura inquérito policial para que essa
prática delitógena seja descortinada, ela seja elucidada. E por que eu estou falando suposta prática? Porque, eventualmente, com a colheita de elementos informativos e provas no curso do inquérito policial, pode ser que a gente verifique que esse fato ele é atípico, que existe uma causa excludente de ilicitude, que existe então algo que faz com que esse indivíduo inicialmente investigado não venha a ser indiciado e que o delegado conclua, por exemplo, que não houve crime. Então, o objetivo do inquérito é elucidar uma suposta prática delitiva. Dentro desse objetivo maior de elucidar essa suposta prática delitiva, colhendo então ao final, se detectar que o fato investigado é crime, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a gente pode lançar mão na presidência do inquérito policial de medidas cautelares. Olha aí que eu separei para vocês. Algumas dessas técnicas se traduzem em medidas cautelares judicialmente determinadas, atendendo a representações formuladas pela autoridade policial, como, por exemplo, busca e apreensão, interceptação telefônica, interceptação telemática, infiltração policial, quebra de sigilo fiscal e bancário, dentre outras. Além de, obviamente, a gente ter medidas que buscam acautelar a investigação, seja por meio da segregação do indivíduo investigado, seja por meio das chamadas medidas assecuratórias. Eu estou falando aqui, por exemplo, do sequestro, onde a gente tem então o objetivo de apreender os bens que são obtidos pelo investigado com o proveito da infração penal. Então veja quantas medidas cautelares o delegado de polícia pode lançar mão para efetivamente elucidar o crime que está sendo investigado. A gente pode eventualmente quebrar o sigilo bancário do investigado, quebrar o sigilo fiscal, proceder a uma infiltração policial, a uma interceptação telefônica ou telemática, medidas essas, como eu disse, tendentes a descortinar a prática delitiva. Tá certo? Então, o objetivo da nossa aula aqui, o objetivo dessa aula de prática penal é te deixar apto a elaborar a representação. Márcio, me diz uma coisa. Em concurso público, normalmente, o que se cobra enquanto peça para ser produzida pelo candidato ali nessa fase discursiva que exige a confecção de uma peça produzida por delegado de polícia? Veja, dentro do inquérito, o delegado de polícia pode materializar diversas peças, dentre as quais, para iniciar o inquérito, portaria ou auto de prisão em flagrante. Para fazer esse inquérito tramitar, despachos. O delegado pode presidir oitivas, pode presidir reconhecimento de pessoas e coisas. Mas o que efetivamente se tem visto em provas para delegado de polícia é a exigência da confecção de uma representação objetivando medida cautelar, e é exatamente por isso que a gente vai focar na confecção desse tipo de peça, tá certo? Então, ó, em concursos públicos as bancas cobram confecção de uma representação e diversos são os pontos a serem observados pelo candidato com o fito de obter nota máxima. Então eu separo aí competência, tipificação de crimes, escolha da medida cautelar correta, indicação da fundamentação legal, pedidos, dentre outros aspectos. Então, o que a gente vai demonstrar aqui é uma receita de como construir uma representação bem elaborada, tanto sob o ponto de vista formal, para que você conheça o esqueleto da representação, quanto do ponto de vista material, ou seja, para que você saiba requisitos para o deferimento dos pleitos cautelares que são possíveis dentro aí de uma investigação criminal, tá certo? Olha aqui, ó, em primeiro lugar, é preciso organizar sua peça. Uma representação elaborada corretamente, tópico a tópico, torna a leitura agradável e o examinador poderá identificar mais facilmente os pontos reclamados pelo espelho de correção.
Meu caro combatente, o que é que inicialmente você precisa ter em mente? Você precisa organizar a sua peça de uma maneira estruturada, e é essa forma que a gente vai sugestionar aqui, para que o examinador ele observe com calma e com tranquilidade que você adimpliu os requisitos do espelho daquele determinado concurso, daquela determinada prova. Sempre tenha em mente que para correção materializada pelo examinador, ele vai ter à sua mão um espelho de correção elaborado pela empresa que está presidindo ali o certame. Então imagine que vai haver um espelho com pontuações atreladas ao adimplemento de certos pontos dentro da sua resposta. É esse tipo de padrão, esse tipo de pontos que são observados em espelhos de prova prática para delegado de polícia, que a gente vai tentar demonstrar para vocês vejam exatamente o que é importante e o que não pode ser esquecido dentro da construção da peça para que a pontuação ela seja máxima. Então aí uma primeira sugestão. Sugestão para a montagem da representação cobrada em concurso público é a seguinte: em primeiro lugar, e a primeira sugestão já fica aqui, é que essa representação ela seja montada na forma de petição. Meu caro combatente, existem duas opções basicamente para você fazer uma representação na prática. Você pode fazer uma representação na forma de ofício, ou você pode fazer essa representação na forma de petição. Márcio, existe algum erro ou alguma perda de ponto pela opção do ofício ou pela opção da petição? Não. As bancas de concurso público, elas findam admitindo tanto que o candidato utilize petição, quanto que o candidato se utilize de um ofício para materializar a peça que se pede. Acontece que com o uso de uma petição, de uma representação na forma de petição, a organização da sua peça, ela vai ficar muito melhor de ser feita. A gente vai conseguir delimitar muito mais facilmente, por exemplo, o endereçamento dessa peça, o preâmbulo que é feito nessa representação para identificar a polícia que faz aquele pedido cautelar. Então, por essa exata razão, eu oriento, e aí fica a primeira dica a respeito de organização da peça, que você materialize a peça na forma de uma petição, tá certo? Márcio, essa petição contém quais elementos? O que é que precisa ter uma petição para que você então faça uma representação bem elaborada, uma representação apta à nota máxima? Veja, em primeiro lugar, a gente estrutura a nossa petição, a nossa representação por medida cautelar com o endereçamento. O candidato, atento às regras relativas à competência fixadas no CPP, artigos 69 seguintes, aos ensinamentos da doutrina e às súmulas dos tribunais superiores, deve dirigir sua peça ao juízo competente. Combatente, aqui com a representação, eu estou falando de pleitos que necessitam de ordem judicial para serem deferidos. Então você vai dirigir um pedido cautelar a um magistrado. E o primeiro ponto dentro de um espelho de correção de uma peça cautelar em concurso público é exatamente a análise do endereçamento dessa peça. Você precisa acertar o endereçamento para que você consiga a primeira pontuação do espelho. Meu caro combatente, aqui você tem que analisar, como eu falei, regras atinentes à competência. E qual é a minha sugestão? Que você faça uma boa revisão acerca das competências em razão do lugar, da matéria e do foro por prerrogativa de função.
você tem que fazer uma avaliação, quando tratar da competência em razão do lugar, daqueles critérios que o Código de Processo Penal nos orienta a seguir, ou seja, como regra principal, a fixação da competência em razão do lugar sendo determinada pelo local da consumação do delito. Isso é artigo 70 do CPP, isso é teoria do resultado. O critério subsidiário, quando você não sabe o lugar da consumação do crime, é o critério de domicílio ou residência do réu. Então, dois critérios, um principal, outro subsidiário, para que você observe em relação à fixação da competência em face do lugar do crime praticado. Você precisa estar atento à competência em razão da matéria, ou seja, a matéria, a natureza do crime praticado. A gente tem competência de uma justiça dita especial, seria aí a justiça eleitoral ou a justiça militar, ou a gente tem competência da justiça comum, federal ou estadual. Normalmente, concursos públicos para o cargo de delegado, eles reclamam que a competência ela seja ou da Justiça Federal, quando você estiver diante de um concurso público para delegado de Polícia Federal, ou da Justiça Comum Estadual, se você estiver enfrentando um concurso público para delegado de Polícia Civil. É o que normalmente acontece. Mas é óbvio, você precisa estar atento a essas regras que determinam a fixação da competência em razão da natureza do crime praticado. Você também precisa estar atento às regras atinentes à fixação da competência pelo foro por prerrogativa de função. Sim, porque o quesito pode trazer um investigado que seja uma autoridade para a qual a Constituição Federal prevê foro por prerrogativa de função. Daí, como regra, você vai remeter essa sua representação, esse seu pedido cautelar, para o tribunal competente para o futuro julgamento dessa autoridade. Aqui é importante que você esteja atento a todos os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários. Vou citar um exemplo. Isso aqui não é matéria de processo penal, mas a gente sempre está transitando ali entre o processo penal com um pouquinho de direito penal. Então, vou te dar um exemplo de como é importante você estudar as regras atinentes à competência. Você precisa, por exemplo, estar atento à questão de ordem na ação penal 937. Lá, na questão de ordem na ação penal 937, o Supremo Tribunal Federal findou restringindo o alcance do foro por prerrogativa de função para deputados federais e senadores da República. O Supremo Tribunal Federal assentou que ele, Supremo, só é competente para julgar deputados federais e senadores da República se o crime for praticado durante o exercício da função parlamentar e guardar relação com essa função parlamentar. Ademais, o Supremo deixou claro no julgamento dessa questão de ordem que, se por acaso esse parlamentar federal que vem sendo julgado pelo Supremo, ele perde o mandato por qualquer causa, seja renúncia, seja cassação, seja perda de uma eleição, nesse caso, o processo ele pode continuar no Supremo desde que a instrução criminal tenha findado. E qual é o momento que o Supremo determinou para delimitar que a instrução findou? A intimação das partes para a apresentação das alegações finais. Quando existe a publicação desse despacho que determina a apresentação das alegações finais pelas partes, entende o Supremo, a instrução criminal acabou, há aí a prorrogação da competência do Supremo Tribunal Federal, mesmo que esse parlamentar ele tenha perdido o mandato, seja por cassação, seja por renúncia, seja por perda de eleição.
Então veja como é importante você estar atento a todas as regras atinentes à competência. Eu te sugestiono que você separe as súmulas relativas à competência, tanto do STJ quanto do STF, para que você saiba delimitar o que acontece quando o tema é competência e para qual juízo você vai então remeter essa sua representação. Tá certo? Então, estudo do Código de Processo Penal a partir do artigo 69, estudo das 3 situações que demandam análise de competência, competência em razão do lugar, em razão da matéria e em razão do foro por prerrogativa de função, e análise das súmulas, entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca dessa matéria. Tá certo? Com isso, você vai conseguir dirigir a sua peça ao juízo competente. Quer ver outro detalhe para fechar essa parte de endereçamento? Você precisa verificar na leitura do quesito também se já existe algum juízo prevento na análise daquele determinado caso criminal. Porque pode ser que o quesito te diga que já há um juízo que tomou conhecimento prévio a respeito do caso criminal e já determinou alguma outra medida antes da que você está pleiteando. Então, se já existe um juízo prevento, é para ele que você vai dirigir a sua representação. Caso não exista juízo prevento, caso você tenha mais de um juízo criminal competente para análise daquela matéria, você vai dirigir esse pleito ao juízo competente por distribuição, já que não há, então, nenhum juízo prevento no seu caso concreto. Então, mais uma coisa para ser analisada, se o endereçamento será ao juízo competente por distribuição ou a um determinado juízo prevento que o quesito tenha, porventura, apontado, tá? Então, fica aí algumas observações para você estudar quando o tema é endereçamento da sua peça cautelar. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico dentro da confecção de uma peça cautelar nota 10 é o preâmbulo. O que é o preâmbulo? No preâmbulo, você faz a identificação do órgão policial que está elaborando aquela representação. Você faz a identificação, a indicação de logo de qual ou de quais os pleitos cautelares que serão pedidos naquela peça. Sim, porque eventualmente você pode ter mais de um pleito cautelar sendo materializado naquela representação. Então, num primeiro momento, identifique a polícia, o órgão policial que preside a investigação. Então, se, por exemplo, você estivesse fazendo concurso para delegado de Polícia Federal, você diria lá, a Polícia Federal, por meio do delegado que esta subscreve, que atua na forma da Constituição Federal, do Código de Processo Penal e da Lei 12.830/13, vem, por meio desta, representar a Vossa Excelência pela... E aí você vai identificar o seu pleito cautelar. É busca e apreensão que você quer? Então, pela expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços a seguir nominados. Você quer prender alguém? Pela expedição de mandados de prisão preventiva em desfavor dos indiciados a seguir identificados. É interceptação? Pela interceptação telefônica dos terminais móveis a seguir listados pelo prazo de 15 dias. Então, no preâmbulo, de um lado, você vai identificar o órgão policial, de outro, você vai apontar o ou os pleitos cautelares que você está deduzindo naquela sua representação. Meu caro combatente, eu vou te dar uma sugestão para que a sua representação ela fique ainda melhor. Faça menção, ainda que en passant, ao local, ao ponto, à lei, ao mandamento legal que dá aso àquela sua representação já no preâmbulo. Então a gente vai aprender aqui, com o passar dos nossos encontros, dos nossos blocos, que
há certos dispositivos legais que são coringas, que você vai indicar como sendo o fundamento daquele seu pleito cautelar. Por exemplo, se eu estiver falando de um pleito de busca e apreensão, eu tenho que saber que o Código de Processo Penal trata da busca e apreensão a partir dos artigos 240 e seguintes ali do CPP. Se eu estiver representando pela prisão preventiva, 311 e seguintes do CPP. Se meu pleito for relacionado à prisão temporária, eu tenho que indicar a Lei 7.960/89. Se eu fizer um pedido de interceptação telefônica, eu tenho então a Lei 9296/96. É sempre importante, na hora que você faz o estudo de cada pleito cautelar que você pode deduzir, que você saiba o fundamento legal para que você aponte, então, esse fundamento, demonstrando ter conhecimento a respeito da matéria que está sendo tratada no quesito. Tá bom? Então, cuidado com isso. Você faz aí, então, a identificação do órgão policial, você faz a identificação dos pleitos cautelares, você faz a indicação, ainda que en passant, do fundamento daquele pleito, indicando pelo menos a posição tópica daquele pedido cautelar no CPP ou na lei extravagante. Quer ver outra dica? Veja como eu construí o meu preâmbulo inicialmente. A Polícia Civil do Estado de Sergipe ou a Polícia Civil do Estado da Bahia, pelo delegado que esta subscreve, que atua na forma. Vale a pena você dizer que o delegado de polícia, ele atua por força da Constituição Federal, artigo 144 da CF, pelo Código de Processo Penal. Genericamente, a gente pode indicar a posição tópica do inquérito dentro do CPP para que a gente tenha uma legitimidade do delegado para atuar naquela investigação. Então, o inquérito policial ele é tratado no CPP a partir do artigo 4º. Então, do 4º ao 23, você tem inquérito policial. Então, vale a pena você dizer que o delegado de polícia ele atua na forma do artigo 4º do Código de Processo Penal e seguintes, e, óbvio, com força na Lei 12.830/13, que é a lei da instrução do inquérito policial presidido por delegado de polícia. É o nosso Estatuto da Investigação presidida por delegado de polícia. Então cita já no seu preâmbulo 144 da Constituição Federal, CPP artigos 4º e seguintes e Lei 12.830/13. Tá ok assim? Fechamos o preâmbulo com a indicação genérica dos pleitos cautelares. Vamos para o próximo item. Fatos. Fatos. Tropa, que tópico é esse? Eu sugestiono que nesse tópico da descrição fática, você faça um breve resumo a respeito dos fatos que o quesito te apresentou. O quesito, na prova discursiva para delegado de polícia, seja civil, seja federal, ele vai indicar uma narrativa de como o crime foi praticado e como a investigação ela vem se comportando. Você vai fazer um breve resumo desse tópico dos fatos, com cuidado de não perder muitas linhas, porque não há uma pontuação específica para o tópico dos fatos, já que o tópico dos fatos é mera reprodução do que está no próprio enunciado do quesito. Mas é óbvio que você precisa apresentar a narrativa fática que vai fazer com que você tenha condições de elaborar os seus pedidos cautelares. Aqui, no tópico dos fatos, eu sugestiono que você faça a imputação dos crimes praticados pelos investigados, que você indique de maneira individualizada quais são os crimes praticados por cada um dos investigados dentro daquele inquérito policial. Eu sugestiono, a título de organização, que você utilize um parágrafo para cada indiciado, para cada investigado, para que você diga então que João ele está sendo investigado pela prática do crime
de, por exemplo, corrupção ativa, porque ele ofereceu vantagem indevida para o servidor público José, para que José não o multasse. E você, no parágrafo seguinte, fala que José ele está sendo investigado pelo crime de corrupção passiva, por ser funcionário público e por ter recebido uma vantagem indevida para não multar João. Então perceba que você tem que fazer a individualização das condutas, porque eventualmente você pode estar diante de uma exceção pluralista teoria monista. Pode ser que dentro daquela narrativa do seu quesito, você tenha que imputar crimes diferentes para os investigados que estão ali no bojo daquele quesito. Então, por isso que para que a gente tenha uma boa organização da peça, eu sugestiono que você faça um parágrafo para cada imputado, fazendo a individualização dessas condutas. Márcio, eu preciso citar o artigo, eu preciso dizer que corrupção ativa está no 333 do Código Penal, ou que corrupção passiva está no 317 do Código Penal? Se você lembrar, aliás, com segurança, eu sugestiono que você cite, porque você demonstra para o examinador um pouco mais de conhecimento e de domínio da matéria. Mas imagino que a maioria absoluta dos espelhos não cobra a indicação específica do artigo. E mais, se você tiver que escolher entre escrever o crime por extenso ou citar o artigo, prefira escrever o crime por extenso. Não faça só a indicação do artigo. Ah, João praticou o crime do 121 do Código Penal. Não. Diga textualmente por escrito que houve prática do crime de homicídio tipificado no artigo 121 do Código Penal. Tá beleza assim? E aí você fecha o tópico dos fatos. A seguir, o que é que eu oriento? Pleitos cautelares. Aqui, meu caro combatente, você vai fazer um tópico para cada pleito cautelar que você indicar no quesito. Ou seja, tem busca e prisão preventiva. Faz um tópico falando da busca e indica os requisitos para o deferimento da medida. Faz outro tópico para a prisão e indica quais são os requisitos e fundamentos daquela medida que segrega o indiciado, ou que pretende segregar o indiciado. Então aqui você precisa estar atento a todos os requisitos autorizadores previstos em lei, para que você possa então indicá-los dentro de cada um dos tópicos que você porventura abrir para indicar os pleitos que você está materializando na sua peça cautelar. Um tópico para cada pleito, para que a explicação não fique confusa, para que você não misture requisitos de pleitos cautelares diferentes. A gente vai passar a estudar aqui, focando na memorização dos requisitos para cada pleito cautelar, justamente para que você possa citá-los no tópico que você abriu para cada um desses pleitos. O que é que você precisa mais, meu combatente? Você precisa de uma conclusão, que eu chamo aqui também de fecho. Isso aqui é a parte final da sua representação, onde você vai concluir a sua representação pugnando pela expedição daquele mandado judicial que interessa a sua investigação. Por exemplo, se houver uma busca, você vai pugnar pela expedição de mandados de busca e apreensão dirigidos aos endereços tais, e você lista o endereço, e você lista o que você pretende apreender em cada um desses endereços. Se o pleito for de prisão preventiva, você vai pedir a expedição de mandado de prisão preventiva, indicando quem são os alvos que devem sofrer a medida cautelar de segregação da liberdade. Se você pugnar pela interceptação telefônica, indica o terminal móvel a quem ele pertence e pede que seja determinada a interceptação pelo prazo de 15 dias. E óbvio, quando você está aqui na conclusão, vem aí uma dica, uma sugestão, que você sempre peça a oitiva prévia do Ministério Público. Porque há pleitos cautelares onde essa oitiva prévia do MP é necessária, há pleitos cautelares onde essa oitiva prévia não é necessária. Por via das dúvidas, a gente pede sempre, porque existir o pedido para a oitiva do MP sem que o pleito exija, não é causa
de perda de pontos. E, eventualmente, se o pedido exigir a oitiva do MP, pode ser que ele conste no espelho. Então, por desencargo de consciência, você pede a prévia oitiva do Ministério Público antes da análise do seu pleito cautelar pelo Poder Judiciário. Você vai fazer, então, lá no final, olha aqui, você vai colocar apenas, escrever apenas local, data, e você vai colocar delegado da Polícia Civil ou delegado da Polícia Federal, a depender do concurso público que você está prestando. Não faça nenhuma identificação na sua peça cautelar. Não crie uma assinatura, não crie o nome de um delegado fictício, porque isso pode ser entendido como identificação de peça e isso pode custar a sua eliminação do concurso público. Então escreva apenas delegado de Polícia Civil ou delegado de Polícia Federal, a depender da prova que você está materializando ali naquele momento. Tá ok? Beleza, candidato. Beleza, combatente. Você já aprendeu a estrutura básica de uma representação na forma de petição e a gente vai, a partir do próximo bloco, trabalhar com alguns pleitos cautelares, dando algumas observações importantes para que você possa construir esses pedidos, se porventura for cobrado numa prova para delegado de polícia. Vamos fechar esse bloco. Fica aqui meu abraço. Fala, tropa! Eu sou Márcio Alberto, a gente está aqui no SERS estudando prática penal no nosso curso para delegado de polícia 2019. Eu vi com você no bloco passado como estruturar uma peça cautelar, uma representação, na forma de petição. A representação na forma de petição, ela deve conter endereçamento, preâmbulo, fatos, um tópico para cada pleito cautelar e uma conclusão ou fecho. E aí você constrói uma representação bem estruturada, bem elaborada, para que você não perca nenhum ponto no tópico apresentação da peça. Sim, meu caro combatente, existe um tópico normalmente nos espelhos de concursos para delegado de polícia que trata exatamente da apresentação da sua peça cautelar. Essa apresentação tem que ser uma apresentação amistosa. Você tem que fazer a peça de uma forma que o examinador não canse, de forma que o examinador consiga ler a sua peça. Então já fica mais uma dica. Cuidado com sua letra. Existem pessoas que têm letras sofríveis. Meu caro combatente, se esse é seu caso, se esforce muito na hora de elaborar a sua representação para que você materialize ali na sua prova uma letra que seja legível. Imagine a posição do examinador que tem uma quantidade muito grande de provas para ler e que está diante de um candidato cuja letra é de difícil leitura. Imagine que você está diante de uma peça cautelar cheia de rasuras. Imagine que você está diante de uma peça cautelar desorganizada. É óbvio que o examinador não terá a mesma boa vontade se ele estivesse diante de uma peça bem estruturada, de uma letra muito legível e agradável à leitura. Então, muito cuidado primeiro com a letra, depois com a estrutura e organização da sua peça, depois com a forma de escrever, para que a leitura seja fluida, seja contínua, para que você dê ao examinador um momento de tranquilidade ao analisar a sua peça, para que ele então possa extrair dali os pontos que você precisa para ter uma boa colocação dentro do concurso público. Ademais, cuidado com respeito a margens e cuidado com respeito à quantidade de linhas que são ofertadas naquele determinado concurso público. De nada adianta escrever além das linhas, porque o que há além das linhas não é analisado pelo examinador.
Então, cuidado com respeito às margens, porque isso gera perda de ponto. Cuidado com rasuras, porque isso gera perda de ponto. E cuidado com respeito à quantidade máxima de linhas, porque o que extrapolar a quantidade máxima de linhas não é sequer analisado pelo examinador. Não adianta colocar algo sensacional depois da quantidade de linhas, porque isso sequer é lido, tá bom? Então, meu caro combatente, a gente vai, como a gente prometeu no bloco passado, começar a estudar pleitos cautelares específicos para a gente bater nos requisitos autorizadores desses pedidos, para que então você possa ter tranquilidade de lembrar, se por acaso o quesito cobrar um determinado pleito cautelar desses que a gente estudou, quais são os requisitos que você precisa colocar na peça para obter nota máxima. O primeiro pleito cautelar que eu queria analisar com você é o de busca e apreensão. Então, o tempo todo a gente vai estar falando aí de processo penal, a gente vai citar coisas que você vai, às vezes, até rever nas aulas do professor Henrique quando tratar de processo penal com ele, mas é óbvio que isso vai, de certa forma, até servir como uma revisão do assunto e, óbvio, contribuir para a sua preparação para o cargo de delegado de polícia. Olha aqui, a busca e apreensão. Medida cautelar de busca e apreensão é tratada no Código de Processo Penal pelos artigos 240 e seguintes. Ela pode assumir 3 formas: a pessoal, a veicular e a domiciliar. Meu caro combatente, ó, eu apresentei para você 3 modalidades possíveis de busca: a busca pessoal, a busca veicular e a busca domiciliar, sendo que a gente só precisa, em regra, de ordem judicial para a busca domiciliar. A busca pessoal ou a busca veicular, elas podem ser materializadas desde que a autoridade tenha fundada suspeita que o indivíduo carregue consigo ou dentro do seu veículo automotor algum objeto cujo porte seja ilícito, algo que seja produto de crime, alguma vítima que esteja com sua liberdade cerceada. Então, basta esses indícios para que então essa suspeita, para que então seja possível a abordagem dessa pessoa e para que se materialize eventual busca pessoal ou veicular. A gente precisará de mandado judicial, e aqui eu tenho então uma cláusula de reserva de jurisdição, porque é um direito fundamental que só pode ser mitigado com ordem oriunda do Poder Judiciário para busca domiciliar. Aqui eu preciso lembrar com você do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Abra aí sua Constituição, procure lá o artigo 5º, inciso 11, você vai encontrar que a casa é asilo inviolável do cidadão, ninguém nela podendo entrar sem autorização do morador, a não ser em caso de desastre, para prestar socorro, em flagrante delito ou por ordem judicial durante o dia. É exatamente essa última hipótese, a hipótese de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio por meio de ordem judicial a ser cumprida durante o dia, que a gente trata aqui quando fala do pleito de busca e apreensão. É com esse objetivo que você, futuro delegado de polícia, candidato ao cargo de delegado de polícia, vai então materializar esse pedido ao juízo para que você possa entrar na casa de algum investigado e colher ali dentro alguma prova que seja importante para a instrução do seu inquérito policial, tá certo? Então a medida de busca e apreensão tem exatamente esse objetivo. Aí, como a gente já havia falado, as 2 primeiras, então a busca pessoal e a busca veicular, elas prescindem de mandado, ou seja, não precisam de mandado judicial e podem ser ordenadas ante a mera suspeita de que o indivíduo carregue consigo em seu veículo objeto cujo porte seja proibido, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. Vou passar para a próxima tela para a gente observar que na busca domiciliar, como eu mencionei, há que ser observado o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal da Lei Maior, que determina que o cidadão brasileiro tem direito à inviolabilidade de domicílio.
Óbvio que aqui a gente faz aquele comentário de que não existe nenhum direito absoluto, então esse direito pode ser relativizado por ordem judicial, já que se trata de cláusula de reserva de jurisdição. Só é possível entrar em casa alheia sem o consentimento do morador em caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro durante o dia por determinação de juiz, determinação judicial, tá certo? Então, permissivo constitucional, e eu acho interessante, veja, se você conseguir memorizar qual é o permissivo constitucional para que a gente tenha condição de cumprir um mandado de busca domiciliar, isso agrega valor à sua peça. Isso faz com que o examinador já olhe de uma forma diferente para a sua peça cautelar. Porque ele vai perceber que você sabe até o permissivo constitucional para aquele pleito cautelar. É por isso que a gente insiste na indicação do artigo 5º, inciso 11, como sendo a localização tópica do direito à inviolabilidade de domicílio lá na Constituição Federal, e ao mesmo tempo em que a Constituição Federal consagra o direito, a Constituição Federal diz quando esse direito ele pode ser mitigado, ele pode ser relativizado. E afora de desastre para prestar socorro por flagrante, a gente precisa, como a gente vem insistindo, de ordem judicial, sendo aqui uma cláusula de reserva de jurisdição. Aqui está o dispositivo, apenas para que a gente fixe aí o nosso estudo. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Lembrando para vocês que dia é aquele lapso temporal observado entre as 6 e as 18 horas, ou se a gente utilizar o critério de luz solar, da aurora ao crepúsculo. Lembre que a gente só vai precisar do respeito a esse horário ou a esse momento para a entrada no domicílio da pessoa investigada. Se, por acaso, houver a necessidade de permanecer na casa para além das 18 horas, para além do fim da luz solar, se você entrou no período permitido pela Constituição Federal, ou seja, durante o dia, você não precisa sair da sua residência que está sendo alvo de uma ordem judicial de busca. Você só sai daquela residência quando efetivamente estiver finalizado a sua diligência. Meu caro combatente, a posição tópica dos dispositivos que tratam da busca e apreensão no Código de Processo Penal, você encontra busca e apreensão no CPP a partir do artigo 240. Então memorize, assim como você fez lá para o dispositivo constitucional, artigo 5º, inciso 11, CF 88, você também vai memorizar artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal. 240 e seguintes do Código de Processo Penal. Aqui no 240, especificamente no parágrafo 1º, você vai encontrar exatamente o fundamento da busca. Por que que um delegado de polícia representa a busca? Com qual objetivo o delegado de polícia representa busca ao juízo competente? O 240, parágrafo 1º, nos esclarece quais são os fundamentos, o que afinal a gente quer aprender no curso de uma busca domiciliar. Então vamos dar uma olhadinha no artigo 240, parágrafo 1º, para que fique claro por que a gente pede busca, para que a gente pede busca. Proceder-se à busca domiciliar, diz o 240, parágrafo 1º, aqui, ó, busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem para prender criminosos. Então, a primeira alínea do parágrafo 1º do 240 é representar a busca para prender criminosos. Combatente, se você tiver acumulação num quesito para delegado de polícia, de medida cautelar de busca com medida cautelar de prisão, seja ela preventiva ou temporária,
coloque no tópico da busca que ela se destina, além de apreender algum item que seja importante para a prova no seu inquérito policial, que ela será utilizada para prender o alvo cuja prisão está sendo representada também naquela peça. Então imagine que o quesito fala que o indivíduo está sendo investigado pela prática de um homicídio e que ele guarda a arma do crime enterrada no quintal da sua casa. O quesito te disse isso. Imagine que o quesito te deu elementos para representar a prisão temporária desse indivíduo. A gente está diante, por exemplo, de um crime de homicídio. O quesito te disse que a arma do crime está enterrada no quintal da casa do sujeito e existem elementos que autorizam a confecção de um pleito de prisão temporária naquele caso concreto. Você vai então acumular busca com prisão temporária, tudo bem. Além de pleitear no tópico relativo à busca e apreensão, a apreensão da arma utilizada para a prática delitiva, faça menção também ao fato de que a ordem de busca será utilizada para prender esse indivíduo cuja prisão será certamente deferida por esse juízo com fundamento nos requisitos aqui apresentados, né? Isso seria uma sugestão de redação para uma cumulação entre os pleitos de busca e prisão, se você entendesse viável essa cumulação na resposta do seu quesito, já que o 240, parágrafo 1º, dispõe que é possível utilização da medida cautelar de busca e apreensão para prender criminosos, tá? Então, mais uma alínea. Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. Então eu estou querendo, por exemplo, apreender a res furtiva. Eu estou querendo apreender o objeto, o bem imóvel que foi subtraído pelo autor do fato. Então eu vou me utilizar dessa alínea do parágrafo 1º do 240 para pleitear busca e apreensão. Se eu estiver querendo apreender um objeto, um bem que tenha sido subtraído pelo alvo, eu tenho que me utilizar da medida cautelar de busca e apreensão. É importante a gente fazer essa análise porque você poderia ter uma dúvida inicial, Márcio, vem cá. Quando é que eu vou usar o pleito cautelar de sequestro, a medida assecuratória de sequestro, e quando é que eu vou usar, afinal, o pleito, o pedido de busca e apreensão? Se você tenciona coligir prova para o seu inquérito, você vai então materializar pedido de busca e apreensão, porque aqueles bens móveis que você indica como importantes para serem apreendidos, eles servem para fazer prova no bojo do seu inquérito policial. Agora, se o objetivo da apreensão daquele bem é porque esse bem foi adquirido pelo indivíduo investigado com o proveito da infração penal, aí é caso, meu caro combatente, de pedir o sequestro daquele bem. Lembrando que o sequestro pode se voltar tanto a bens móveis quanto a bens imóveis, desde que eles tenham sido adquiridos com o proveito da prática delitiva. Sobre sequestro, eu vou orientar que você leia os artigos 225 e seguintes do Código de Processo Penal. Você vai encontrar lá tanto a possibilidade de sequestro de bens móveis, quanto a possibilidade de sequestro de bens imóveis, sendo que fica claro pela leitura do dispositivo que esses bens eventualmente sequestrados, eles são bens que foram adquiridos com o proveito da prática delitiva. Se você estiver falando a respeito de um bem que foi efetivamente subtraído, por exemplo, um celular da vítima que foi roubado, aí é caso de busca e apreensão com base no 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Tá certo assim? Então vamos lá, ó.
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. Por exemplo, é muito comum que em concursos para delegado da Polícia Civil a gente cobre um crime, uma investigação dentro de um crime de homicídio, a investigação dentro de um crime de roubo. A gente tenha a utilização no crime indicado no quesito de uma arma, seja uma arma branca, seja uma arma de fogo. Então é importante que você fique atento a esses detalhes para que eventualmente você pugne pela busca e apreensão daquela arma que vai ser importante para que você materialize, para que você colha uma prova robusta no bojo do seu inquérito. Olha aqui, ó, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. Então isso aqui fica bem claro que um dos objetivos da busca e apreensão é, obviamente, colher prova para descortinar a prática delitiva. Apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Apreender pessoas vítimas de crime. Ó, a gente pode utilizar do pleito de busca e apreensão até para eventualmente libertar vítimas. Vamos dizer que você tem a dúvida acerca de um determinado cativeiro. Veja, se você detecta, por exemplo, a prática de um crime de extorsão mediante sequestro, é óbvio que o crime de extorsão mediante sequestro, do artigo 159 do Código Penal, além de ser um crime formal, é um crime permanente. É um crime cuja consumação se prolonga no tempo por vontade do autor do fato. E é óbvio que, diante de flagrante delito, é possível adentrar em casa alheia mesmo sem mandado judicial. Acontece que se a autoridade policial ela tem alguma dúvida a respeito de ser aquela residência o eventual cativeiro, a gente pode, para se resguardar e evitar prática de crime de abuso de autoridade, representar pela expedição de um mandado judicial de busca com o objetivo de apreender pessoas vítimas de crime. Aqui a gente tem, galera, na letra H, um permissivo genérico. O permissivo genérico de colher qualquer elemento de convicção. O que é que eu sugestiono? Em todo pedido de busca que você fizer, coloque esse permissivo genérico para que você seja autorizado a apreender bens, objetos que você entenda interessantes para sua prova dentro do inquérito policial, ainda que não devidamente individualizado na sua representação. Sim, porque você vai ter que individualizar, analisando o quesito, quais são os objetos que você pretende apreender. Agora, a utilização desse permissivo genérico faz com que você possa, eventualmente, no momento do cumprimento de uma ordem de busca, apreender algo que a priori não foi imaginado pela autoridade, mas que ali, no momento do cumprimento da medida, demonstre que é necessário para a instrução do seu inquérito policial. Olha aqui, ó. É importante o que eu acabei de dizer, que o candidato delimite precisamente os endereços nos quais pretende materializar a busca e indique de igual sorte o que pretende apreender em cada um deles. Meu caro combatente, existe uma previsão no artigo 243 do Código de Processo Penal que reclama de um lado, a individualização do local onde se pretende cumprir a busca, ou seja, você precisa individualizar o endereço onde você pretende cumprir a busca, e de outro lado, que você também individualize o que você pretende apreender em cada um dos endereços onde você está pretendendo cumprir busca. Márcio, endereços. Posso representar busca em mais de um endereço? Sim, você pode. Então é possível que você represente busca em mais de um endereço, desde que o quesito demonstre essa necessidade. Essa
necessidade de individualização de endereços, me parece, isso é um entendimento pessoal, que impede a expedição de um mandado genérico de busca. Veja, o Código de Processo Penal, e aqui a gente está diante de um direito individual previsto na Constituição Federal, ele determina que você individualize os locais onde você pretende cumprir busca. Então, me parece que esse artigo 243, quando a gente o cumula com o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, a gente tem a construção que não é possível a expedição de um mandado de busca genérico, por exemplo, para materializar a busca e apreensão em todas as casas de uma determinada favela, de uma determinada comunidade. Isso me parece não ser possível justamente pela necessidade de individualização dos endereços onde se pretende cumprir busca. Fica aqui uma ressalva ao entendimento do meu amigo Rogério Sanches, que excepcionalmente entende que pode ser sim deferido um mandado genérico para busca e apreensão. Eu particularmente não comungo desse entendimento, é um dos poucos pontos onde eu sou divergente em relação às ideias que ele comunga, mas nesse caso eu acho que por determinação da Constituição e do Código de Processo Penal, que a gente precisa individualizar precisamente quais são os endereços e o que a gente pretende apreender. Márcio, isso faz com que a gente só possa pedir uma busca por vez? Claro que não. Claro que não. A gente tem, por exemplo, as operações da Polícia Federal, onde a gente cumpre em uma só operação, dentro de um só inquérito, 20, 30, 40 mandados de busca de uma vez só. Só que cada um desses endereços para os quais foi expedido o mandado de busca, para eles existe uma individualização, existe um porquê, existe o que deve ser apreendido no interior de cada uma dessas moradas, tá certo? O que é que eu sugestiono também, galera? Ó, que você faça constar na representação pedido relacionado ao acesso e à perícia do conteúdo de eventuais celulares, computadores, HDs e pendrives apreendidos. Meu caro combatente, veja só. O entendimento do STJ é de que a gente não precisa de uma segunda ordem judicial para periciar ou acessar um bem que seja apreendido por ordem prévia de juiz. Então, se você tem um mandado de busca e apreensão e você apreende no bojo dessa busca um telefone celular do investigado, a gente não precisaria de um segundo mandado para acessar o conteúdo sigiloso protegido pelo sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas. Esse é o entendimento do STJ. É óbvio que tem que ser assim, porque a gente já tem uma ordem prévia para apreender o que for interessante para a elucidação do crime. Não teria sentido a gente ter uma segunda ordem para fazer o acesso a esses bens apreendidos. Mas, por via das dúvidas, por desencargo de consciência, por um excesso de zelo, eu acho que você deve colocar na sua peça, se por acaso o quesito disser que é importante que se apreenda telefones e computadores, HDs e pendrives, que você faça um parêntesezinho lá, pode ser lá no fecho da representação, lá na conclusão da representação, um parêntesezinho já pedindo o acesso e a eventual submissão daquele telefone, daquele computador, daquele HD à perícia, para que então a gente não tenha nenhum problema em relação ao acesso desses bens apreendidos. Vou mostrar para você como é que funcionaria um modelo de representação objetivando a busca e apreensão. Olha aí, ó. Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca D, aqui você vai fazer aquele estudo dentro do tema competência, estudando então competência em razão do lugar, em razão da matéria, em razão do foro prerrogativo de função, chegando à conclusão de qual juízo é o competente para analisar aquele caso criminal, e você vai endereçar a sua peça para esse juízo, seja eventual juízo prevento, porque já deferiu algum pleito naquela sua investigação, ou um juízo competente por distribuição. Meu combatente, ó,
Olha aqui um preâmbulo, olha aqui um preâmbulo. Como é que funciona esse preâmbulo aqui, ó? A Polícia Civil do Estado de... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou indicando qual é o órgão policial no qual tramita a investigação criminal. Eu estou dizendo que ela é representada pelo delegado de Polícia Civil que esta subscreve, em exercício na Delegacia da Polícia Civil da Comarca D. Normalmente, os quesitos dizem qual é a delegacia que investiga aquele determinado crime, tá? No uso das suas atribuições legais e com fulcro no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, aqui eu tenho permissivo constitucional para o deferimento de ordem de busca, e nos artigos 240 e seguintes do CPP, aqui eu tenho permissivo legal que trata da busca e apreensão no Código de Processo Penal. Aí a gente está aqui para fechar o preâmbulo, representando então pela expedição de mandados de busca e apreensão, medida indispensável ao prosseguimento das investigações levadas a efeito no bojo do inquérito policial número. Às vezes, fique atento, no próprio quesito já se indica qual o número do inquérito policial, você vai fazer essa indicação aqui já no seu preâmbulo. Olha o modelo proposto em relação ao tópico dos fatos, eu chamo de resumo fático, você pode chamar dos fatos, não há nenhum tipo de regra aqui. E aí você vai explicar em um resumo a respeito do quesito, dos fatos que foram trazidos no quesito, qual crime você está investigando e o que você já tem de prova colhida nesse inquérito policial. Descrição do fato apurado e das provas carreadas aos fatos, com descrição dos crimes praticados por cada um dos investigados. Lembre aqui, normalmente nos espelhos de questões que tratam de peças cautelares, você tem aqui a necessidade de tipificar o crime praticado pelos investigados. Tipificar e fazer a imputação, a individualização dessas condutas para cada alvo. Aqui o tópico do pleito cautelar, busca e apreensão, afigura-se necessária a realização de busca domiciliar no seguinte endereço, indicar de maneira pormenorizada o endereço dado na questão, explicar por que você quer apreender, o que é que você quer apreender e por que então que você quer um mandado de busca dirigido àquele endereço e citar como requisitos para a decretação da busca o 240, parágrafo 1º e seguintes do CPP e o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Olha aqui a conclusão e o pedido, como é que funciona o fecho, conclusão e pedidos. Aí você está então representando deferimento de busca no seguinte endereço, descreve de novo o endereço, pertencente ao investigado, você vai nominar quem é o responsável pela morada, expedindo-se mandado de busca para, olha aqui, ó, com autorização expressa de acesso ou perícia a todos os dados constantes em computadores, mídias e celulares, para que você tenha então essa ordem. E documentos apreendidos no curso da diligência. Aqui você tem que individualizar endereço, quem é o responsável pelo endereço e o que você quer apreender dentro daquela casa. Ao final, olha como fica para você não se identificar. Só dizer local, data, atenciosamente e escrever embaixo delegado de Polícia Civil. Veja que você não precisa escrever por extenso, por exemplo, mas estou fazendo a prova para delegado da Polícia Civil da Bahia. Preciso colocar Salvador e a data da prova? Eu prefiro que não ponha nada. Bota só local, vírgula, data, atenciosamente, delegado de Polícia Civil, para que você evite qualquer tipo de pensamento relativo à identificação do candidato, porque identificação gera eliminação do certame. Tome cuidado com isso. Vamos fechar esse bloco, a gente volta com a análise de outro pleito cautelar já já.